Bom, inicialmente, já está online. Inicialmente, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas, tanto aqueles que nos acompanham virtualmente, quanto aqueles que nos acompanham presencialmente ou de forma assíncrona em momento posterior. Estou dando início aqui ao painel que estou apresentando, que é o Desenvolvendo Modelos de IA no Direito, saindo do básico e entrando no código. Esse é um dos temas que eu acho mais relevantes de serem falados em um congresso como esse, em uma oportunidade como esse, para um público como esse. E eu fiz uma brincadeirinha nesse título que eu coloquei uma questão um pouquinho mais técnica no meio desse código, né? Que eu falei de Python e falei de Olama, para aproximar a gente das terminologias que realmente são relevantes quando a gente está falando de IA, quando a gente está falando desses temas, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vou falar nessa apresentação? Primeiro de tudo, aliás, antes disso, né? Quem sou eu? Olá, prazer em conhecer a todos. Meu nome é Igor Rocha. Eu sou graduado em Direito pela UFMG, sou mestre em Direito pela USP, doutorando em Direito pela USP. Sou professor de cursos de pós-graduação, coordenador de projetos de tecnologia e de inovação no governo do Estado de São Paulo, dentro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e também coordenador de projetos acadêmicos envolvendo inovação no mundo acadêmico, como exemplo aqui dentro do Logorithm, no Claudinha, onde estamos desenvolvendo um modelo de IA para ler cláusulas de contratos redigidos por CDC e LGPD. Deixo aqui desde já os meus contatos, tanto de forma síncrona quanto assíncrona, para quem quiser entrar em contato comigo. Instagram, LinkedIn, WhatsApp, por favor, sintam-se livres a qualquer momento para conversar comigo. Eu sempre peço em apresentações que nunca me vejam como alguém distante ou como alguém que está em qualquer posição acima. Me vejam como alguém ao lado, como um amigo que gosta de conversar sobre temas que eu imagino que talvez vocês também gostem. E sempre tenham em mente que a gente está em uma área de fronteira do conhecimento. E em área de fronteira do conhecimento não existe dogma ainda. Existe diálogo, existe conversa e construção colaborativa do conhecimento. Então, é importante contar com a opinião e com a visão de todos, ok? Então, tá aí os contatos. Então, vamos começar de fato a apresentação. Quem já me viu, quem apresentar em outros momentos, provavelmente já viu esses slides alguma vez, já viu eu fazendo essa piadinha, mas ela ainda é necessária. Enquanto continuarmos com a situação no direito e tecnologia, ela é necessária. Que é a seguinte: beleza, estamos falando no grosso de IA no direito. E vocês estão vendo essa imagem, uma imagem meio estranha, talvez, né? Basic Reg Pipeline. E talvez olhem para isso e pensem: mas Igor, IA no direito não era para ser uma imagem meio assim, ou uma imagem meio um dia? A gente está mais próximo de falar disso aqui, dessa forma. Trocando, e de novo, não se assustem, principalmente quem está vendo de forma síncrona, eu não vou passar a apresentação falando sobre essa fórmula, mas eu quero que vocês tenham em mente que tudo que nós falamos sobre IA, tudo que nós falamos sobre privacidade de dados, sobre vieses, no final do dia se resume a essa fórmula. A resposta do que a gente precisa está no meio dessas variáveis. Trocando um pouco mais simples aqui o que eu estou querendo dizer, só para explicar essa fórmula aqui, ela é o principal conceito por detrás dos LLMs, por detrás da arquitetura Transformer, que é o principal bloco que rege os LLMs hoje em dia. Para quem não sacou ainda, inclusive, GPT é uma sigla, tá? De Generative Pre-trained Transformers. Ou seja, é um modelo de IA generativa baseada na fórmula de Transformers, que é essa fórmula matemática aqui, rodando com dados pré-treinados. Então, enfim, isso aqui é o objetivo final que eu gostaria de chegar como um todo com vocês. Mas antes de chegar aí tem um caminho muito grande, né? Tá. E é aqui que eu quero entrar e eu quero começar lá de trás, explicando conceitos bastante básicos, pegando na mão até chegar em modelo de A. Vou chegar em explicação matemática? Não, não é o intuito. Mas vou chegar no código e vou fazer algumas intersecções aqui para vocês verem como muitas vezes muitas das nossas dúvidas jurídicas são uma linha de código. Dentro do código você trocar um 0 por um 1, você trocar um 0 por um meio e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, direito IA, essa contextualização geral. Acho que já está muito claro para todo mundo que está nesse meio aqui, para todo mundo que já acessa esses meios nossos. Não sei se posteriormente isso aqui pode vir a ser um corte em Instagram. Se for, é importante ter essa informação para os demais. Que, pessoal, a gente não pode mais fugir de discussão de IA, tá? Não é uma coisa que nós podemos fingir que não existe, fechar o olho e torcer para que não aconteça mais. E o direito já se encaixa nisso.
Grandes órgãos públicos já usam, grande parte da iniciativa privada já utiliza, e não é algo que surgiu em 2022 com o ChatGPT, tá, gente? É algo que já está aí há muitos anos. Eu vou passar um pouco do histórico de IA aqui depois, vocês vão perceber isso. Outra coisa importante, e esse é um pressuposto, de novo, pressupostos aqui podem ser questionados, eu estou colocando para fins de facilitar nesse diálogo, ok? Que é o debate sobre IA no mundo jurídico ainda é superficial, tá? Tenhamos em mente isso. Enquanto a gente não entrar no código, a gente está falando de um objeto sem tocar nele. A gente está falando de beber água sem nunca encostar a água na boca. Qual é o problema disso? E como esse problema vem? Bom, discurso centrado em percepção genérica sobre o que é IA, sem entender de fato o que realmente é. Pouca compreensão da tecnologia. Um exemplo muito claro disso e muito comum é nós verificarmos que, nós assumirmos que um modelo de IA é a mesma coisa que uma aplicação de IA. Ou seja, a gente vai e fala que ChatGPT é uma IA. Não, ChatGPT é um aplicativo de chat que usa o modelo GPT. Não é a mesma coisa. É como se fosse um carro e um motor de carro. São coisas distintas. E quais as consequências disso? Bom, é algo que pessoalmente eu acho que nós já vivemos no direito digital há muito tempo e eu acredito que é parte da dificuldade que o direito digital tem de se consolidar dentro do direito, dentro da sociedade, é o descolamento entre as discussões jurídicas e o que realmente existe. Ok, legal, queremos que o direito digital seja respeitado, mas a gente passa uma lei que é totalmente impossível de ser aplicada, porque não levou em consideração nada da parte técnica, e aí todos os outros ramos do direito falam, então é blá blá blá, né? E, bom, esse é um problema que a gente passa. Qual é o salto necessário para isso, gente? Eu gosto de chamar de salto do discurso ao código. Todo mundo que formou no direito, e aqui talvez o meu público não seja só jurista, só de jurídico, mas todo mundo que formou no direito foi formado e treinado ao longo do tempo a ser uma pessoa capaz de montar discurso, de montar uma estrutura de raciocínio lógico e assim por diante. E isso funciona para muitas situações. O direito, no final do dia, ele é um mecanismo, uma ferramenta de pacificação de conflitos sociais. Então, um discurso é capaz de pacificar conflito social. Só que quando a gente trata de tecnologia, não é discurso que vai resolver. Você efetivamente tem que entrar na linha de programação. Você tem que tirar da linguagem humana e colocar na linguagem do código. E esse é o salto. E uma coisa que eu gosto de brincar muito, e eu vou repetir isso ao longo da apresentação, mas eu gosto de focar desde o começo. Tenham em mente, gente, que não é tão difícil quanto parece, tá? Tenham em mente que no direito nós aprendemos coisas muitíssimo mais difíceis do que codar. Gente, é comum de todo jurista já ter lido algum livro de 300, 400 ou 500 páginas. Já leu. Ou de aprender toda a sistemática de recursos do direito processual brasileiro. Gente, é muito mais fácil codar do que aprender essas coisas, tá? Se vocês aprenderam essas coisas, acredita, codar é mais fácil, bem mais fácil. Mas vamos lá então, Igor. Como a gente começa? De onde a gente sai, né? E aqui eu vou fazer uma apresentação bem lá de trás, bem de conceitos muito basilares, porque eu noto que muitas e muitas vezes a gente chega em discussões de IA sem entender a base, a gente tira conclusões erradas porque não entendemos o básico do básico. Não se assustem, eu vou voltar muito pro básico mesmo aqui, tá? Eu gosto de brincar que parte do direito se perdeu ali por volta de 2003 a 2004. Então eu vou falar de tecnologia de 2003 a 2004 e aí eu vou subindo até chegar aqui. Ou de conceitos serem importantes na época. Primeiro conceito, gente. Hardware e software. Se você está assistindo isso aqui do seu computador, por exemplo, o objeto físico que você está segurando, o seu notebook, é um hardware. São as peças físicas por meio do qual é feita funciona o computador. O software, de forma bem simples, conjunto de programas e instruções que permite que você comunique o hardware, aquele capacidade de processamento, com o usuário. Beleza? Sistema operacional, um software específico que gerencia o hardware. Então, você tem espécie de software, sistema operacional. E o CLI, que é o Command Line Interface, que é basicamente o principal ponto de comunicação que você tem entre o seu hardware e o usuário de forma direta. Tá bom? Você tem isso no Windows, é o CMD, é o Bash no Linux, assim por diante. Próximo passo avançando. Máquinas físicas, máquinas virtuais e máquinas em nuvem. Isso aqui é algo que me surpreende o quanto a gente ainda tem problema de entender e compreender isso. E eu falo pela minha prática no Estado, no governo como um todo, é bem comum ter dúvidas sobre isso. Então vamos lá. Primeiro,
Máquina física é literalmente a máquina que você está encostando, é o seu computador que está segurando. Máquina virtual é quando você, dentro da sua máquina física, abre como se fosse uma segunda caixinha, instala dentro dessa caixinha o Windows, e essa máquina é uma máquina virtual dentro do seu Windows. Ok? E o segundo, máquina em nuvem, que é literalmente você deixar um computador ligado e permitir que alguém acesse à distância. É isso. Quando a gente fala de computação em nuvem, é um computador que está ligado em outra parte do mundo e você está acessando esse computador pela internet. Igor, uma nuvem do Google Drive. Significa que você tem um computador, no caso uma série de computadores, bem grande de computadores, que você joga o seu arquivo e ele fica salvo naquele computador. É isso, simplificando muito, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Front-end e back-end. Front-end, tudo que você interage diretamente no seu computador. Você vai acessar o Google Chrome, você vê lá o botão de voltar página, o botão de recarregar a página. E isso é front-end. Ok? Back-end, tudo que acontece por detrás da parte estética. Eu gosto muito da analogia do restaurante. Front-end é a comida no seu prato que você está lendo ali. Back-end é a cozinha por detrás que produz a comida. Front-end é o botão que você clica no Google Chrome para atualizar a página. Back-end é o conjunto de códigos que fazem com que, quando você clique, a página seja atualizada. Tudo bem? Tem linguagens para cada um do tipo, eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui agora. Uma imagem para colocar aqui para vocês um exemplo de quando você consulta uma informação qualquer, você usa o seu browser, você usa o seu Google Chrome ou Firefox, acessa o web server e acessa a base de dados. Ou seja, você usa o seu front-end para acessar tudo que está no back-end. Beleza. APIs. Outra coisa bastante básica, mas é importante a gente interagir, principalmente no mundo de IA. O que é API, gente? Basicamente é uma interface que permite comunicação entre dois sistemas. Você tem o sistema A, o sistema B, e você tem uma interface que permite a comunicação. Um exemplo disso, Igor. Você tem o seu front-end, você tem o seu Google Chrome, você vai entrar no Instagram. O Instagram, você vai ter que logar. Ao logar no Instagram, ele vai ter que buscar as chaves que você usou, o seu login e usuário, e ver se está na base de dados. Como que ele vai descobrir se está na base de dados ou não? Vai ter o Google Chrome, ele vai chamar a API e falar, API, consulte na base de dados. A API consulta na base de dados, devolve a informação e devolve. Colocando uma analogia de novo aqui, é a mesma lógica da cozinha, tá? Então, você tem os clientes no front-end ali. Tá no mudo? Oxi. Tá saindo certo? Ah, ok. Houve um pequeno contratempo aqui, pessoal, mas continuemos. Estamos falando de comida, é bom. Eu tô com fome, ao menos. API, mesma coisa, gente. De novo, para a dinâmica do restaurante. Você tem o cliente, usando ali o Google Chrome, você tem, que é o freguês, você tem o garçom e você tem a cozinha. Para sair a comida da cozinha e chegar nos fregueses, você tem o garçom. A API é o garçom. É o que busca algo do back-end e leva para o front-end, ou leva de back-end para back-end, assim por diante. Tudo bem? Próximo passo, banco de dados. O que é um banco de dados? E aqui de forma um pouco mais concreta, tá? Banco de dados é basicamente um sistema que organiza e armazena dados. Não confundam dados com informações, não são sinônimos. Tem espécies de banco de dados. Quais são as principais espécies? Relacionais, que são bancos que funcionam como tabelas, linhas e colunas. Por exemplo, MySQL, PostgreSQL, etc. E não relacionais, que é um mundo à parte, são estruturas não flexíveis, sem esquema e assim por diante. Se fosse colocar em imagem, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Um banco de dados SQL estruturado, ele é um banco de dados que é um conjunto de tabelas que se conectam entre si. Um NoSQL é um monte de coisa diferente. Eu acho que cabe uma pessoa inteira para falar de NoSQL, então eu não vou falar disso. Mas tenham em mente, principalmente, para tirar... E aqui eu volto a falar aquela coisa do tirar do etéreo e colocar na realidade, tá? Quando a gente fala, e acessar a base de dados do Facebook, a gente está falando em acessar 1 bilhão de planilhas diferentes. Me fala qual planilha você quer acessar e qual coluna você quer acessar. Se você falar acessar a base de dados, ele vai falar, tá, o quê? Qual das milhões de planilhas aqui você quer? Como você quer que puxe? E para quem já teve curiosidade, SQL é uma sigla para Structured Query Language, que é uma linguagem de programação para consultar em base de dados. Então, não é tão simples, tá? Imaginem um Excel um pouquinho mais complexo. Como é que funciona uma base de dados relacional, que são essa base de dados que consulta por SQL? Você tem várias planilhas e você geralmente tem planilhas que linkam a mesma coisa em diferentes locais. Então, por exemplo,
Você tem a planilha 1 ali, que tem a coluna 1 ID. Aí você tem a planilha 2, que também tem a coluna ID. Então você consegue conectar a linha 1 da coluna azul com a linha 1 da coluna laranja e mantém as duas bases juntas. Tudo bem? Vamos lá. NoSQL, só para dar um exemplo aqui, você tem chave-valor, você tem família de colunas, você tem gráficos, você tem documentos. É um tema longo. Linguagem de programação. O que é? São formas estruturadas de dar instruções a um computador para executar tarefas. Tenham em mente que toda forma que nós nos comunicamos, normalmente, inclusive a que eu estou comunicando agora, todas elas, português, inglês, sei lá, tudo se encaixa numa grande categoria chamada linguagem natural. Tudo que é no computador não é em linguagem natural, é em código. Tanto que um ramo muito grande na programação é você conseguir traduzir linguagem natural para código. E o ChatGPT faz isso. E IAs em geral fazem isso. Linguagem de programação, exemplo, você tem Python, você tem R, JavaScript. Não vou entrar no mérito aqui. Se me perguntarem qual é melhor para aprender primeiro, eu provavelmente falaria Python, porque é mais versátil, mas não cabe aqui falar disso. Quero chegar logo no que importa. IDEs. O que são IDEs? Você tem uma linguagem de programação, certo? Você tem que escrever ela em algum local, certo? Igual, você tem um português. Você tem que escrever o português em algum local. Você escreve no Word, por exemplo. Você tem uma linguagem de programação, você tem Python. Você escreve em algum local. Você escreve onde? Num IDE. Você escreve num RStudio, num VS Code, num Jupyter Notebook, etc, etc. Então, lembre-se, para começar a programar, a primeira coisa que você faz é baixar a linguagem de programação do site dela, por exemplo, baixar o Python. E em seguida, baixar um IDE, que é um software onde você vai poder escrever essa linguagem. E aí você escolhe o que for melhor para você. E aí você começa a codar. Antes disso, fica meio difícil. Tem como fazer tudo isso online sem precisar baixar nada, tá? Depois eu vou mostrar. Agora, conceitos fundamentais de IA. E agora, eu acho que eu dei essa parte dessa aula de forma parecida na segunda-feira, e eu acho que é um dos mais essenciais pra gente falar de IA como um todo, tá? Quando a gente fala de IA, do universo de IA, a gente tá falando disso aqui, tá? Eu sei que é muito comum a gente colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, como se IA fosse uma coisa única e uníssona, mas IA é um ramo gigantesco do conhecimento, que tem uma série de subdivisões, e dentro da subdivisão, da subdivisão, da subdivisão, da subdivisão tem o LLM, e o LLM, uma subdivisão dele é o GPT, ou é o Gemini. Então, assim, tá errado a gente falar que o GPT é uma IA? Não. Mas se você fala só como IA, você está colocando, por exemplo, uma automação de cliques no mesmo pote que o LGBT. Fica claro que você está querendo dizer uma coisa ou outra? Não. Mas vamos lá, eu vou colocar parte a parte que ficar mais claro, tá? Primeiro conceito bastante amplo. Pessoal aqui, se tiver alguém do IME, alguém da Poli me ouvindo agora, por favor, fiquem calmos. Eu estou fazendo algumas generalizações para compreensão, tá? Inteligência artificial. Primeiro conceito bastante amplo. É um conceito muito amplo, basicamente falar todo e qualquer algoritmo ou programação que tenta emular o comportamento humano por meio de computador, tá? Então, se eu tiver um gravador de cliques, ou seja, um negócio que só vai lá e... O macro do Excel, sabe? Que só vai lá e grava clique. Aquilo lá, em lato sensu, é uma IA. Modelos de IA é todo o conjunto de algoritmos e parâmetros que regem como funciona essa automação ou essa forma de emular o comportamento humano, tá? Então, primeiro, modelo de IA é o conjunto de regras que regem como você vai emular o comportamento humano que vai ser de uma IA. Beleza. Qual é o primeiro tipo de modelo de IA que nós temos aqui, que eu vou entrar? O Machine Learning. Aprendizado de máquina, todo mundo já ouviu falar. Eu imagino que para algumas pessoas fique uma coisa meio solta na cabeça, o que é Machine Learning, o que é isso, onde se encaixa com outras coisas. Então vamos lá. Machine Learning é um dos primeiros sub-ramos de IA. É um sub-ramo de IA que tem por intuito criar modelos de IA, ou seja, criar regras de emulação de comportamento humano nos quais existam uma espécie de aprendizado. Um exemplo bem bobinho. Suponha que você é o dono de uma sorveteria. E todos os dias o cliente Igor chega na sorveteria e pede sorvete de chocolate. Você consegue ver por esse dado que a próxima vez que ele entrar na sorveteria, ele provavelmente vai pedir sorvete de chocolate. Funciona na mesma lógica. Então, o que seria um machine learning? É um modelo estatístico matemático, ou seja, um modelo, que consegue, a partir de um input de dados, aprender um padrão. Isso aqui eu gosto de brincar que, por exemplo, você pode ter regressão logística ou regressão linear, que são matérias de segundo semestre de qualquer graduação de estatística, já são machine learning. Já são IA.
Debaixo de Machine Learning, ou seja, ainda dentro aqui, vamos lá voltar para a nossa regra. Você tem inteligência artificial, você tem Machine Learning. Uma espécie de Machine Learning, uma espécie de aprendizado de máquinas, são as redes neurais. O que são as redes neurais? Vamos lá. Redes neurais são um sub-ramo do conhecimento de inteligência artificial, uma subespécie de Machine Learning, onde o Machine Learning, o aprendizado de máquina, é feito a partir de fórmulas matemáticas que tentam emular a forma como funciona o neurônio humano. Só. Poderia entrar um pouco mais a fundo aqui como funciona isso matematicamente, mas de novo não vou entrar em respeito ao tempo e ao tardar da noite. Mas temos isso, ok? Então vamos lá. Dentro das redes neurais você tem uma subdivisão. Vamos olhar aqui de novo. Você tem inteligência artificial, uma subespécie é o Machine Learning, ou seja, modelos de IA que tentam aprender. Uma subespécie de Machine Learning são modelos de IA que tentam aprender com base numa emulação do neurônio humano, certo? E você tem dentro disso uma outra subdivisão, que são modelos de IA que tentam aprender por meio de uma emulação do neurônio humano, fazendo aprendizado de uma quantidade muito grande de dados. Essa grande quantidade de dados, ou seja, esses modelos que emulam o neurônio humano e aprendem uma grande quantidade de dados, são os modelos que nós chamamos de modelos de Deep Learning. O que significa Deep Learning, aprendizado profundo? De novo, eu estou fazendo umas generalizações aqui, tá, gente? Mas Deep Learning, no fundo, é um modelo de aprendizado de máquina que emula o comportamento de um neurônio humano e consegue fazer isso em uma quantidade grande de dados. Só isso. Nada muito além disso, tá? Então aí a gente começa a chegar perto dos LLMs, perto do que a gente está chamando de IA, normalmente. Então você tem os modelos de Deep Learning, um dos mais famosos, por exemplo, é o Transformers, que é aquela imagem que eu mostrei. O Transformers ele é uma espécie de modelo de IA que tenta fazer aprendizado por meio de dados, emulando o neurônio humano com uma grande quantidade de dados. Beleza? E dentro dos modelos de Deep Learning, você tem os modelos de IA generativa. Então, dentro dos modelos de Deep Learning, você tem os modelos que, após aprenderem com uma quantidade de dados muito grande, emulando o comportamento de um neurônio humano, eles tentam criar informações novas, tentam criar novos dados, prevendo qual que é o dado mais provável. Essa é a escadinha principal da coisa, tá? Então aqui você tem diversos tipos de IA generativa. Então você tem IA generativa que vai criar texto, como o Gemini, o GPT, que vai criar imagem, como o Nano Banana, o Midjourney e assim por diante. Tá bom? Volto aqui de novo para a imagem. Se tem uma coisa para lembrar, que eu gostaria que todo mundo que está vendo esse vídeo lembrasse, é isso aqui. IA é um ramo gigantesco do conhecimento. LLMs são uma espécie muito específica. Se você chegar para qualquer pessoa técnica e falar, eu quero uma IA, ele vai falar, tá, o que você está querendo? É igual alguém chegar para você enquanto advogado e falar, eu quero o meu direito. Qual? Aí a pessoa fala, eu quero o meu direito civil, que seria o equivalente a falar, eu quero machine learning. Qual direito civil? Eu quero o direito de família, que seria o equivalente a falar rede neural. Qual direito de família? Eu quero divórcio. Aí é que vai falar de plano. Qual espécie de divórcio? Divórcio judicial, extrajudicial? Eu quero um divórcio extrajudicial feito no cartório. Ah, é que vamos falar. Eu quero um modelo de IA com rede neural e deep learning que utiliza IA generativa. Aí você começa a chegar lá. Pode parecer besteira isso aqui que eu tô falando, gente, mas de verdade. O tanto de projeto grande que eu já vi sendo capitalizado, que falava, precisamos de uma IA. Vamos colocar, sei lá, 20 milhões nesse projeto. E aí a resposta não precisa de IA generativa, você pode fazer com uma regressão linear que você faz de graça no Excel. É bem grande, tá? Tipo, isso aqui é o tipo de coisa que evita gastar muito dinheiro. Umas outras duas coisas que vocês provavelmente já ouviram falar também. Prompt. Estamos falando dentro... É um termo mais amplo, tá? Mas aqui no contexto que eu estou colocando aqui. São comandos ou instruções escritas em linguagem natural. Lembre-se, linguagem natural é a linguagem que nós falamos, tá? Que você passa por um modelo de LLM, por exemplo, para conseguir obter determinados resultados. Engenharia de prompt, conjunto de técnicas para escrever um bom prompt. Eu gosto de brincar que quando a gente fala de IA no direito, o nosso mercado de IA no direito, ele parece que ele se criou todo em volta de ensinar a técnica de engenharia de prompt. Como se fosse uma super área do conhecimento gigantesca que bastasse como um todo, tá? Engenharia de prompt é importante, você tem que saber fazer, mas é como se fosse você comprar aqueles livros de direito fácil, 100 páginas, que explica o direito inteiro em 100 páginas. Não vai dar certo, tá?
E, pessoalmente, eu acredito que nós, no ambiente que nós estamos, não podemos nos permitir achar que só isso é suficiente. Não é. A gente não pode regulamentar IA achando que IA é engenharia de prompt. Coloquei aqui um exemplo só, apesar disso, tem uma porrada de técnicas de engenharia de prompt, tá? Eu recomendo bastante que você entre e verifique essas técnicas. Tem artigos no Arxiv sobre isso. Eu gosto sempre de brincar que a pessoa geralmente, quando fala, eu escrevi um bom prompt, aí você pede pra pessoa mandar o prompt, aí o prompt tem tipo 10 linhas. Aí eu falei, você não escreveu um bom prompt, o prompt tem 10 linhas, isso aí não é nada de prompt. Isso é um prompt muito ruim, na real. Tipo, você quer um prompt muito bom, você vai ter que usar 3, 4, 10 técnicas de engenharia de prompt. Chain auto-toss, zero shooting, e assim por diante. E aí você vai criar um bom prompt. Você falar, tipo assim, melhora esse texto. Tá, ele vai fazer alguma coisa mais provável com base numa distribuição super genérica. A chance de dar errado é grande, mas aí a culpa não é do modelo, a culpa é sua. Vamos lá. LLM, suas possibilidades. Finalmente chegando, gente. Estamos chegando no código onde é legal aqui, onde eu quero chegar. Acreditem ou não, eu já tentei a apresentação parecida com essa, sem dar essa introdução antes, e, meu Deus, foi complicado. As dúvidas que surgiram eram muito antes do código. Primeiro, segundo salto necessário, saindo de usuários de app para agentes que compreendem modelos estatísticos, tá? De novo, lembra daquilo que eu falei lá atrás, quando a gente fala de IA, a gente está falando de modelos estatísticos que tentam prever ou emular o comportamento humano. Esses modelos são como se fossem motores, tá bom? Você pode conectar um motor numa carcaça de um carro, e aí esse carro anda. A carcaça sozinha não anda sozinha, o motor sozinho também não anda sozinho, tudo bem? Vamos colocar isso na prática? Você tem o GPT, é um modelo de LLM, Generative Pre-trained Transformers. O chat GPT é como se fosse a carcaça desse carro. O chat GPT é a aplicação. Você pega o modelo, o motor e coloca dentro da aplicação e a coisa funciona. Não confundam aplicação com modelo. A gente criou um modelo de IA aqui dentro do escritório. Não, vocês criaram uma aplicação que usa um modelo de IA. Nós criamos o primeiro modelo de IA brasileiro. Não, você pegou um modelo de outro lugar, treinou com dados brasileiros e agora virou um modelo. Eu gosto de brincar que é como se você tivesse pegado um sorvete e colocado açaí em cima. Não virou um doce novo, criado do zero, é só um sorvete com açaí em cima. De novo, tem iniciativas no Brasil agora, a gente realmente criou alguns modelos de IA no Brasil, mas no grande grosso a gente não criou modelos de IA, a gente não cria no Brasil, tá? O Brasil não é um país que está liderando essa discussão, a gente está muito atrás, inclusive, tá? Muito. Vamos lá, limitações de LLM, isso aqui é um termo que eu gosto sempre de botar aqui também, que é entender limitação de LLM ajuda a entender o que é erro e o que não é. Eu estava comentando aqui no off, antes de iniciar o painel, que muito do que a gente entende que é uma limitação ou um erro de LLM, na verdade, é só uma resposta esperada dele, e a gente que interpretou errado. Lembra que eu falei que IA, no final do dia, é um modelo estatístico que tenta prever o comportamento humano, ou tenta emular o comportamento humano? Então, se é um modelo estatístico, ele trabalha com probabilidade. Existe por exemplo, eu pergunto assim, me fale qual é a minha cor favorita. Ele vai analisar o meu histórico de mensagens, jogar no modelo matemático e tentar prever, a partir das informações que eu já dei, qual é a minha cor favorita. Se eu dei informações suficientes, ele vai saber que é preto, por exemplo. Se eu não dei, ele vai tentar adivinhar e dar a resposta que provavelmente vai atender a minha vontade. Isso é o que a gente chama de alucinação. Não é que ele errou. Ele fez exatamente o que ele é feito para fazer. Tentar prever o comportamento, tentar prever o que você quer ouvir. Ele só não teve informação suficiente. O intuito dele nunca foi ser um advogado, ser um engenheiro, ou atender a sua informação. Foi tentar prever o que você quer ouvir. Com base nos dados que ele tem. Então não é um erro. É literalmente o que ele é feito para fazer. Ele não errou. Você que quis alguma coisa além do que ele oferece. Falta de atualização em tempo real. Isso aqui depende um pouco do modelo, tá? Mas, em geral, a gente tem toda uma questão de... Modelos são treinados, demoram muito, custam muito dinheiro. Eu gosto muito de brincar quando me pedem assim, Igor, treina um modelo com os nossos dados aqui no governo do estado. Aí eu falo, tudo bem, me dá um mês da usina de Itaipu, e aí eu treino para vocês e crio um modelo próprio para o governo do estado de São Paulo, e aí geralmente não funciona. Desistem da ideia. Se algum dia me derem um mês da usina de Itaipu, provavelmente eu não vou conseguir ainda, mas enfim. Dependência de dados usados nos treinos. Gente, vamos lá, vamos voltar ao que eu falei. Lembra que eu estou falando que modelos estatísticos
tentam prever o comportamento humano e emular o comportamento humano com base nos dados aprendidos, certo? Se eu aprendi todo dia que água mineral vem numa garrafinha desse tamanho, eu vou prever que o mais provável é, quando o usuário pedir água mineral, ele vai pedir uma foto de uma garrafinha desse tamanho. Só que então uma coisa, vocês sabem que tem país que o tamanho médio da água é de 1 litro, né? Não é desse tamanho. Se o dado treinado foi o dado de um país onde o tamanho médio é de 1 litro, ele vai prever que a resposta provável que o usuário quer é a imagem de 1 litro. O modelo errou? Não. O modelo fez exatamente o que é esperado que ele faça com os dados que ele tem. A diferença é que os dados que ele tem não são os dados que o usuário está esperando. Igor, dá um exemplo prático de como isso funciona. Bom, imagina que você é um advogado administrativista aqui de São Paulo. E você está usando o DeepSeek, certo? Ou o GPT, fica mais fácil. E aí você está com uma petição sobre uma normativa específica dos professores da educação estadual do governo de São Paulo na normativa 35 de 2015. E você pergunta para o GPT, me fale sobre a normativa do governo estadual de São Paulo 35 de 2015. E aí ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver com essa normativa. Você fala, o modelo errou, a IA erra, a IA não presta. Gente, foi um modelo treinado com dados norte-americanos para responder perguntas norte-americanas num contexto norte-americano. Você acha que lá na sede da Meta, lá na sede da OpenAI, eles estão falando, opa, vamos entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo para eles darem as normativas da Secretaria de Educação de 2015, porque isso aqui é essencial. Não é, gente. Assim, a gente tem que entender que a gente também não é centro do mundo, sabe? Nós não somos um país centro do mundo. Outro exemplo. Agora pergunta, sei lá, pro DeepSeek, que é um modelo chinês, sobre legislação chinesa. Ele vai saber. Porque ele tem dado para isso. Então, dependente de dados usados. Fine Tuning, Reg, Igor, então ferrou. A gente não cria modelos no Brasil, ou cria poucos, e a gente depende de modelos internacionais. Então, a gente nunca vai ter uma IA confiável. ênfase que ao longo do tempo, a nossa base de usuários está aumentando a nível mundial, então aos poucos estão incluindo dados nossos lá também, então o modelo está melhorando para coisa no Brasil também. Mas vamos voltar ainda para um exemplo muito específico, tá? Então, normativa da Secretaria de Educação do Governo da Prefeitura de São Paulo. Eu preciso de um modelo que responda só com base nas normativas da Secretaria de Educação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um modelo pré-pronto, por exemplo, o GPT, por exemplo, o DeepSeek, fazer uma técnica de treinamento para que ele passe a responder só com base na base de dados que eu vou fornecer a ele. Nome dessa técnica? Fine Tuning ou Reg. 90% das soluções de IA que vocês veem no direito brasileiro, vocês veem no Brasil, é literalmente um modelo gratuito rodando por trás, ou às vezes até um modelo pago, que eles conectaram uma base de dados com julgados brasileiros e falam, só responda com base nessa base de dados. Isso é o Reg. Tá? Basicamente é isso. Muito do que a gente trabalha de IA no Brasil é isso, na verdade. Então vamos lá. Desafios técnicos com impacto jurídico, último tópico antes do código. A partir de certo momento, só discurso não basta, como eu falei. Então a gente vai regulamentar IA com base em quê? Aqui, ênfase, uma opinião posta aqui da minha parte, totalmente opinião, totalmente aberta a discussões. Mas eu vejo muito isso nas discussões do PL 2338. O que a gente está regulamentando e por que a gente está regulamentando e realmente é possível regulamentar o que a gente quer regulamentar? A gente pode colocar, por exemplo, a Meta tem a obrigação de comprovar, de tirar especificamente o dado do Joãozinho da Silva, aluno da escola estadual que teve um caso que pegou hit no Twitter. Dificilmente ela vai fazer isso, né? Ou dificilmente ela tem situação que ela até não consegue fazer isso. Acho que a gente não tem muita noção da proporção de energia que se gasta para moldar um modelo gigantesco, que a gente está falando aqui de modelo de 700 bilhões de parâmetros. A gente está falando literalmente e aí, um tempo atrás, a Google, para treinar o Gemini, ela estava construindo uma planta de energia nuclear para treinar o Gemini. E aí a gente acredita que colocando uma legislação no Brasil e o juiz de Piracicaba, Carapicuíba, sei lá, põe qualquer cidade aí, não tem nada contra nenhuma cidade, mas que o magistrado de Carapicuíba vai falar para a Meta, por uma notificação judicial, que você tem obrigação de mudar aí na sua base no Vale do Silício, especificamente o dado envolvendo o João da Silva, que entrou com uma ação de R$500. E, bom, e aí ele vai mandar essa notificação para o governo norte-americano e a gente acredita que ele vai fazer alguma coisa.
Gente, ele vai gastar alguns milhões de reais para tentar alterar essa informação, se ele fosse. Se é possível, que em muitos casos não é, tá? Então, a gente está regulamentando o quê? É mais uma coisa que a gente regulamentar porque é legal, porque a gente acha bonito e deveria ser, ou porque realmente é? E nada contra, o direito tem uma função de dever ser, de tentar buscar o ideal também. Não, o que eu quero colocar aqui não é forçar uma opinião. Eu quero colocar o debate para jogo. Eu acredito que a sociedade tem que estar discutindo aí. Não é no abstrato, é discutir se a gente vai seguir o abstrato ou não. Privacidade de dados, onde ficam armazenados os dados processados. Isso aqui eu vou colocar mais ali, mais para frente. Mas lembra que eu estava falando agora há pouco com vocês de front-end, back-end, API? Se o back-end, ou seja, se a base de dados ela está rodando no seu computador, você está mandando a informação do front-end para o seu próprio computador, certo? Então não teve vazamento de dados. A resposta, tecnicamente, para você evitar que tenha vazamento de dados, é você rodar um modelo local na sua máquina, no seu servidor. Não é uma resposta tão complicada. Ah, Igor, mas como é que eu faço isso? Bom, você vai ter que ter um servidor bom e vai custar bem caro. Ah, Igor, mas eu não quero ter um servidor bom e custar bem caro. Então você vai ter que mandar para quem tem um servidor bom e custa bem caro. Ah, Igor, mas eu quero que quem tem um servidor bom e custa bem caro respeite as regras que a gente usa aqui. Não, ele não vai respeitar. Ou ele talvez vai comprar uma briga muito grande para respeitar. Aí isso é outra discussão. A gente vai forçar que ele respeite? E se ele virar e falar, tá bom, não quero mais atender você. Use o modelo de vocês aí. A gente tem algum modelo aqui dentro? A gente tem capacidade, a gente tem capacidade energética para criar e treinar modelos nossos aqui no Brasil? Não. Essa, inclusive, é uma discussão muito boa. E aqui eu não estou tomando lado, tá? Eu acho que é muito válido você discutir que a gente deveria colocar o potencial energético do Brasil em relação a isso, ou que não deveria. Tem bons pontos para os dois lados, mas eu acho que a discussão tem que levar em conta que é isso. Ou a gente garante privacidade 100% rodando nos nossos próprios servidores, ou a gente fica à mercê de quem realmente tem o servidor. Não dá muito para discutir fora disso. Qualquer coisa fora disso a gente está viajando. Segurança, auditabilidade, explicabilidade, de novo, tudo encaixado na mesma coisa. Responsabilidade técnica jurídica. Quem responde por erros de IA? O programador, o usuário? Depende. O programador que treinou os dados do DeepSeek lá em Xangai, quando ele estava colocando 700 bilhões de documentos dentro do modelo DeepSeek para treinar, ele vai ser responsável porque o documento 259.352.355 tinha uma informação que falava que falava as escolas de São Paulo são ruins? Eu não sei, a gente consegue responsabilizar isso? Eu não sei de novo. Talvez nem seja. Talvez o caminho não seja aí. Eu tô querendo só colocar coisa aqui no meio. Decisões enviesadas, falhas técnicas, etc. Dito isso, as respostas para as dúvidas técnicas estão, na verdade, no código, talvez, né? Será que, por exemplo, quando a gente discute sobre enviesamento, por exemplo, a gente descobre que um modelo de LLM foi treinado com dados de um país onde é considerado socialmente correto atacar determinada minoria. Esse modelo chega no Brasil, o modelo está fazendo exatamente o que ele foi treinado para fazer, responder com base nos dados. Como a gente mexe com isso? Bom, será que se a gente colocar uma base de dados anexa, um RAG, usando RAG ou fine tuning, e mandar ele responder só com base nessa base, e essa base fala que a determinada minoria étnica não deve ser tratada diferentemente, resolve? Talvez. Talvez a resposta esteja aí. De todas essas questões sobre privacidade, enviesamento de decisões, etc, etc. Dito isso, como a gente resolve alguns dos problemas de anonimização de dados, é o que eu estava falando agora há pouco, roda o modelo local e paga o preço por rodar local, que não é barato. Como se faz isso? Aí entra o grande tchan, finalmente chegamos, para os sobreviventes que aguentaram o sono, finalmente chegamos no que eu queria trazer aqui. Como efetivamente a gente roda um modelo local, Igor? A gente cria um aplicativo de IA e roda um modelo. Bom, a gente precisa de 3 ferramentas principais. Primeiro, o Python, que eu tinha falado agora há pouco. Pode ser outra, pode ser React, outra linguagem. O Ollama. E eu vou usar aqui exemplo notebooks, tá? O Colab, que é um IDE, tá bom? Python é uma linguagem de programação. O Colab é um IDE da Google. E Ollama é basicamente um site onde você consegue baixar modelos de IA pré-prontos. O DeepSeek, que é um modelo gratuito, está lá. O GPT-OS, que para aqueles que treinam Jiu-Jitsu, foi muito engraçado quando lançou o GPT-OS, mas enfim. O GPT-OS está lá de forma gratuita. Você baixa o modelo lá e roda no seu computador.
Vamos usar exemplo? Vamos chegar lá finalmente agora no código? Demonstração prática? Primeira coisa, o demonstração que eu vou usar está dentro de um aplicativo que está nesse link aqui, tá? Que eu chamei de apps do Igor. É basicamente os conjuntos de aplicativos que eu coloco num servidor gratuito para mostrar em aula, tá? Então, podem usar no dia a dia também. Eu criei para usar de vez em quando, então tem umas coisas lá. E o meu GitHub, onde está o meu código inteiro, que eu usei dos apps do Igor, está nesse link aqui. Então, eu vou mostrar ao vivo também, mas quem quiser acompanhar o GitHub e afins, está lá. Vamos lá, vamos começar. E agora é a hora que todo programador tem medo, que é fazer live coding. Que se tem algo que vocês têm que entender sobre programação é que as coisas geralmente não dão certo de primeira. Então esse é o momento que a gente fica nervoso e ansioso. Vamos lá, primeiro, mostrar o Olama, tá? O Olama é esse site aqui que eu estou mostrando. Nada mais é do que um site onde você vem, vê quais são os modelos. Então, por exemplo, você tem o DeepSeek aqui. Você clica, vê qual que é o DeepSeek. Eu quero baixar o DeepSeek 1.5 bilhões, 67 bilhões, etc. E aí você tem o tamanho. Por exemplo, o DeepSeek 1.5 bilhões, que é o menorzinho, o que é 1.5 bilhões? Treinado com 1.5 bilhões de parâmetros. Ele pesa 1 GB. Ele é pequeno e ele vai dar respostas ruins. O DeepSeek 67 bilhões, ele pesa 404 GB. Ele vai... Para fins de programação isso é baixo, tá? Isso é um peso baixo para o que ele oferece. Mas, enfim, ele vai pesar isso aqui. Ele tem janela de contexto aqui. O que é janela de contexto? É o tamanho da informação que você consegue dar para o documento, para análise. 128K de caracteres, tá bom? De tokens, aliás. Então você vem aqui no Olama, vê quais são os documentos principais, quais são os principais modelos. E tem uma porrada, tá? Tem o Gemma, tem o Gwen, tem o Llama, o Nomic, o Mistral, etc, etc. Modelo é o que não falta. O que eu vou mostrar e que código que eu vou mostrar na prática? Eu vou mostrar o código desse aplicativo aqui. Primeiro, bem-vindos ao... não é esse código aqui não, é o outro que estava aberto? Esse aqui. Bem-vindos ao apps do Igor, a coletânea de aplicativos jurídicos aleatórios que eu coloco aqui para ajudar no dia a dia. Tem uma calculadora, tem o editor de PDF, sabe o I Love PDF? É um daqui bem bobinho, depois eu mostro como é que funciona. Tem o gerador de Visual Law, serve para gerar gráfico, linha do tempo, fluxograma, etc. E tem o que eu coloquei aqui, que é um chat com IA. Tá bom? O que é esse chat com IA? Ele é basicamente um aplicativo de chat padrão, tá bom? E nesse aplicativo de chat, você tem as opções de mexer nas configurações de usuário. Configurações de administrador, na real. Quando você baixa quase todos os aplicativos, então, o escritório X lançou um novo aplicativo de IA próprio dele. Ele basicamente pegou esse código parecido com isso aqui. Ele pegou um código, colocou a chave API dele. O que é a chave API? É a chave que permite que você acesse a API do Gemini, por exemplo. Então você vai lá, eu estou falando primeiro de aplicativo feito com API, tá? Depois eu vou falar de rodando local, mostrar o código. Então você vai, 90% das soluções brasileiras de IA é isso aqui, tá? Você vai pegar, conectar um front-end, que é esse front-end de chat aqui, colocar ele conectado com um back-end por meio de uma API, e esse back-end vai ter a IA. O que vai funcionar? Como é que funciona esse front-end e back-end? Você tem o front-end do chat, tudo que o usuário mandar, as mensagens que ele mandar, vai ser inserida numa mensagem que vai ser mandada pela API para o modelo de IA. O modelo de IA vai pegar essa mensagem, devolver e mostrar para o usuário. Como que ele vai mandar? A mensagem não vai pura que o usuário mandou direto para o ponto final. Ela vai com algumas configurações prévias. Quais são as configurações? Vou te dar um exemplo. Você tem, por exemplo, normalmente você usa uma instrução inicial. Então imagina que você está criando, e isso tem muita startup que vende isso aqui, tá? Você está criando um aplicativo que fala assim, converse com juízes do direito civil, do TJ Rio de Janeiro. Aí você vem aqui, ele só pega o quê? Coloca uma instrução inicial prévia, você é um juiz do TJ Rio de Janeiro, coloca aqui, junto com esse prompt, uma tonelada de decisões das varas cíveis do Rio de Janeiro, e aí o que vai acontecer? O modelo vai pegar a mensagem que o usuário mandou, conectar no final dessa instrução, que tem todos os textos do juiz do Rio de Janeiro, e aí vai ter uma mensagem tipo assim, você é um juiz do Rio de Janeiro, da comarca cível de nananana. Responda a mensagem abaixo, aí vai inserir exatamente a mensagem que o usuário mandou, com base no conjunto de decisões abaixo. E aí vai ter todas as decisões lá embaixo. É isso. É só isso. Aí é uma mensagem gigantesca. Lembra que eu estava mostrando para vocês aqui, no Olama, que existe essa coisa aqui chamada janela de contexto? A janela de contexto é o tamanho do texto que você pode mandar. Vou dar um exemplo. O Gemini, ele tem uma janela de contexto no gratuito de 1 milhão.
no gratuito API, tá? Não tô falando aqui do aplicativo Gemini, eu tô falando do modelo Gemini. Ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. 1 milhão de tokens dá para eu mandar, e eu já mandei, eu criei algumas aplicações disso, tá? Eu coloco no trabalho algumas aplicações disso. Não uso, coloco para testes e coloco o modelo local, mas enfim. 1 milhão de tokens dá para você mandar um processo inteiro de umas 3 mil páginas. Então você manda um processo inteiro de umas 3 mil páginas, junto com uma instrução assim: você é um advogado de 15 anos de carreira no direito digital, analise os documentos, analise as informações abaixo e diga para mim quem ganhou, quem perdeu, quanto ganhou e quanto perdeu. Lógico, não vai ser num prompt ruim assim, vai ser num prompt de umas 5 páginas de prompt, 10 páginas de prompt, incluindo um monte de guardrail, um monte de técnica para evitar que ele dê resposta errada. Aí quem fala isso é o negócio. Mas é isso. Junto com isso, vai ter outras informações aqui que são o que a gente chama de hiperparâmetros. O que são hiperparâmetros? E para mim essa é uma discussão central que assim me assusta muito que a gente não tenha ela. Hiperparâmetro são... Lembra que eu estou falando assim, quando você tem um aplicativo de IA que usa uma API, você vai pegar um texto que o usuário mandou, colar em um outro texto prévio com instruções e mandar junto com outras instruções que delimitam como que o modelo tem que responder. Essas instruções são hiperparâmetros. Eu coloquei 4 exemplos de hiperparâmetro aqui, tá? Um hiperparâmetro é a temperatura. Temperatura delimita o quanto que o modelo vai ser criativo ou não. Se ele está em 0, ele vai ser o mais literal possível na resposta. Se está em 1, ele vai ser muito criativo. Outro é o top P, que restringe ou amplia o vocabulário que ele está usando. Outro é o top K, que é quantas opções a IA analisa. O que é top K? Lembra que a gente está trabalhando com probabilidade? Ele vai tentar verificar qual é a maior probabilidade de responder de acordo com o que o usuário quer? Então, ele vai encontrar 5 ou 6 opções diferentes. Se o top K está em 1, ele vai pegar um monte de opções diferentes e juntar em uma só. Se o top K está em 0, ele vai pegar só a primeira opção. Instrução inicial é o papel da IA, aquilo que eu coloquei, e o max tokens é o limite do tamanho da resposta. Você quer uma resposta grande ou pequena. Igor, não entendi, como é que isso aqui seria útil? Bom, vamos lá. Imagina que você criou uma IA para criar histórias de ninar para crianças. Você vai colocar a temperatura lá no alto, você vai restringir o top P, para que o vocabulário fique mais simples. Você vai colocar o top K lá em cima, para ter máximas opções e ser mais criativa. E você vai colocar um token pequeno, para que a resposta não seja uma história tão longa. Agora imagina que você está criando uma aplicação de IA para responder dúvidas do cidadão do Detran sobre como regulamentar o seu veículo. Você vai colocar a temperatura lá embaixo, porque não tem que ser criativo, tem que responder literalmente o que está na lei, que, por exemplo, vai estar dentro da instrução. Você tem que colocar o top IP numa quantidade baixa, para que o vocabulário não seja muito complexo, seja compreensível por um usuário médio do cidadão brasileiro. O top K vai ter que colocar baixo também, para ele responder literalmente o que está na lei. E o máximo de tokens também vai ser pequeno, para que a resposta seja curta. O usuário não quer uma resposta gigantesca, ele quer uma resposta rápida. Vamos brincar aqui um exemplo aqui, brincar disso aqui? Eu coloquei aqui, vamos lá. Você é um advogado especialista em direito civil. Eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei no off aqui, que responde apenas igual ao Faustão. Apenas igual ao Faustão. Você vai vir aqui e vai colocar, por exemplo... Lembra, como que está funcionando aqui? Ele está pegando a mensagem que eu estou mandando, está pegando essa mensagem, colocando ela junto nesse pré-texto aqui, com esses parâmetros. Aí eu vou mandar assim, essa é a hora da verdade, vamos ver se a minha API não foi bloqueada pela Google já, porque eu estou usando demais. Me fale sobre uso capião. Aí você vai lá, tá running aqui, funcionou. E aí, meu camarada, usa capião. Eu não vou ler isso aqui, que é muito brega. Mas enfim... Ele deu uma resposta aqui. Se eu vim aqui e mexer no max tokens e colocar para 50 e perguntar de novo, me fale sobre uso capião. Ele vai dar uma resposta menor. Se eu mexer aqui e colocar temperatura lá no alto e falar me fale sobre uso capião. Ele tá no 50 ainda. Vou colocar num negócio maior aqui, numa janela de contexto maior. Me fale sobre o uso capião. Ele vai responder numa janela maior, porque eu aumentei o contexto. E ele vai começar a falar, olha, vamos lá, não é um bicho de 7 cabeças, precisa de atenção. Você vê que tá uma resposta um pouco mais criativa do que a primeira resposta aqui? É um assunto sério, a gente explica de um jeito que você vai entender. Eu mexi na temperatura, foi só isso. É isso.
Beleza. Nossa, Igor, tecnologia no direito, minha Nossa Senhora, inovação, isso aí é o Vale do Silício brasileiro, olha que coisa complexa. Agora eu vou mostrar o código para vocês, tá? Para vocês verem como é vergonhoso a gente ter medo disso aqui. E a gente falar que não dá para fazer. ênfase aqui que eu estou falando da posição de alguém que está na academia, no direito, dentro da Sanfran, alguém que entende que tem uma responsabilidade com o dinheiro público que é pago pra gente, tá? Pessoas diferentes têm situações diferentes, não estou colocando nas costas de todo mundo. O código todo, ele tem... Esse aqui é o código todo por detrás, tá? Ele tem um total de 127 linhas. Volto para a analogia. No direito, a gente está acostumado a ler livro de 300, 500 páginas. A gente realmente vai virar para 127 linhas e falar: ai, meu Deus, é muito grande, não vou conseguir ler. Por favor, né, gente? Assim, eu entenderia, eu aceitaria... Aliás, eu não aceitaria nisso nem de um estagiário, mas enfim, vamos lá. Agora vamos explicar. E uma coisa já adianto para vocês, tá? Tudo que tá em verdinho, que tem esse hashtag antes aqui, não é código, tá? É anotação. Então o tamanho de código, na verdade, é menor. O tamanho de código é esse aqui: 2 linhas, 3 linhas, uma linha aqui, é só isso. Vamos explicar então o que esse código está fazendo, gente? Passo a passo. Agora é a hora divertida. Agora é a hora que o filho sorri e a mãe vê. Criei isso aqui agora pra gente aqui. Vamos lá, gente. Primeiro, o que eu estou fazendo aqui no começo? Estou explicando aqui, documentação. Isso aqui, vocês já ouviram, se vocês ouviram um termo chamado clean code, é isso aqui. É explicar o que o código está fazendo, porque depois você esquece. Primeira coisa que ele está fazendo aqui, ele está dando um import na biblioteca Streamlit e um import na biblioteca Google Generative AI. O que isso aqui significa? Ele está baixando, já baixou previamente, e ele está colocando, está acessando a caixinha onde está salva os documentos que permitem, os códigos que permitem que você crie o front-end, que é aquela parte estética. E essa import Google Generative AI é você baixando as funções de tecnologia, as funções de programação que permitem que você conecte o seu aplicativo com a API da Google. Beleza? Então isso aqui é só uma chamada. É só falando, tipo, olha, a gente está acessando a caixinha onde está salvada isso, tá bom? Primeira parte aqui, interface do app. Você está usando uma função, isso aqui eu estou usando um pacote de programação chamado Streamlit, que é para escrever front-end fácil, tá? Se você for fazer em React, outra coisa, é um pouquinho mais complicado que isso, mas eu peguei o mais simples. Primeira coisa, você está vindo aqui, set page config. Então eu estou colocando aqui o título da página, chat IA para juristas. E estou colocando que o layout da página é um wide. Então vindo aqui, chat IA para juristas, tá vendo? Embaixo, Streamlit title, chat IA demonstração. Se eu subir aqui, chat IA demonstração. ST Markdown, converse com a IA e veja como os ajustes simples podem mudar o estilo da resposta. Converse com assuntos simples, muda a resposta. Perfeito. Para baixo disso, menu lateral. Isso aqui é a configuração desse menu aqui. Eu estou colocando aqui o campo para conectar a chave API. Então eu estou falando que você tem que criar um campo. Esse campo tem que ter essa descrição aqui. Tá vendo? A descrição escrita aqui. Eu, entre aspas, né? Isso aqui foi tudo... eu esqueci. Foi tudo vibe coding, tá? Então foi tudo GPT e o Cloud aqui. Eu só dei uma verificada depois. Você está falando aqui que vai ter um campo que vai receber um teste input, ou seja, vai receber um input de texto. Esse input de texto, ele vai ter esse textinho explicando o que tem que ser colocado e você vai colocar um password para não ficar aberto. Pronto, configurei esse campo aqui. O campo de baixo, só configurar se a API foi inserida. Isso aqui eu coloquei colocou uma regrinha para falar que se você não inserir a chave API, o modelo não vai rodar. É isso. Instrução inicial é o campinho onde está escrito aqui, tá vendo? O campinho instrução inicial é só uma linha de código falando System Prompt, Sidebar, e aí você coloca. Aqui é o texto, o value. Tá vendo? Você é um advogado especialista em direito civil. Você é um advogado especialista em direito civil. Quando o usuário vem e clica aqui dentro e troca essa informação, ele está trocando nessa variável aqui. Só isso. Embaixo disso, parâmetros de geração. Esse aqui, ó, top K, top P, temperatura. É tudo isso aqui, ó. Temperatura, ele está falando que vai ter uma sidebar, ou seja, uma barra lateral, que tem um slider, que é esse negócio aqui. E esse slider, ele vai ter a opção 0.0, 1, 0.9, 0.5. E você mexe. E aí, junto com isso, eu coloquei um help, para você, o usuário, saber o que está fazendo. Mesma coisa para o top K, mesma coisa para o max tokens, e assim por diante. Coloquei embaixo um texto explicativo, que é aquele texto que vocês estão vendo aqui embaixo aqui.
explicações rápidas, e coloquei a explicação. Beleza? Até aqui eu mostrei como é que foi construído essa parte aqui de cima, esse menu lateral e esse menu aqui de cima. Tá bom? Como vai construir o chat em si e a API? A área do chat. Olha só como é um negócio bobinho, gente. Como é um negócio tonto de fazer. Você vem aqui. Primeiro, você coloca aqui, coloca if mensagens, aí ele dá início ao status. Você coloca mostrar o histórico de mensagens, é isso aqui. Ele vai pegar todas as mensagens que foram salvadas no session state. O que é session state? É o histórico do próprio navegador. É igual os cookies que você salva, sabe? O histórico das mensagens que eu fui enviando aqui ficou salvo nos cookies do Chrome. E aí eu estou mandando ele pegar nos cookies do Chrome. Beleza? Entrada do usuário. Uma query, onde coloca aqui, digite sua pergunta. Digite sua pergunta. Aqui embaixo. Aí eu coloquei aqui uma função. Se a pergunta foi feita, eu vou salvar a pergunta dentro do session state, certo? Que é a mesma coisa que eu falei ali em cima. Lembra que o session state guarda as mensagens enviadas? A mensagem que eu envio fica salva no session state. Eu vou montar um prompt, onde eu vou pegar o system prompt. O que é o system prompt? Vamos subir aqui em cima e ver de novo aqui, ó. É esse value aqui, ó. System prompt é o quê? É o value, ou seja, a resposta, o texto escrito, e o help. Então, como é que monta o prompt que chega lá na IA? Eu vou pegar o system prompt, que é aquela mensagem pré-pronta, e eu vou juntar com ela a pergunta que tem a query do usuário. Tá vendo aqui a query do usuário? Que é o chat input. É só isso. Eu vou pegar, pronto, juntei o texto pré-pronto com o texto que o usuário colocou, criei um texto único. E aí, o que eu faço com isso? Lembra, ó, esse prompt final, que é o system prompt, ou seja, as instruções iniciais com a query do usuário, ela está sendo salva dentro da caixinha chamada prompt. Beleza? Aí eu vou mandar essa resposta para o modelo de IA do Google. Como que eu faço isso? Eu vou colocar assim. Isso aqui é o negócio do próprio Google Gemini. Eu vou colocar assim, ó. Model Generate Content, ou seja, isso aqui é a caixinha onde eu envio as informações para a API do Google, tudo bem? O que vai ter dentro da caixinha que está enviando para o Google? Vai ter o prompt, que é o texto junto. Vai ter a informação da temperatura, que o usuário escolheu aqui. Vai ter a informação do top P, que o usuário escolheu aqui. Vai ter a informação do top K e do max output. Ele vai mandar essa mensagem aqui para a API do Google e salvar a resposta dele dentro de uma caixinha chamada resposta. Tudo bem? Ele vai pegar em seguida, para mostrar a resposta, ele vai pegar e colocar ST Markdown, resposta. Ou seja, ele vai só pegar a resposta que foi enviada. Enviamos essa caixinha para ele aqui, lembra? A caixinha com as informações. Ele vai pegar as caixinhas com as informações, salvar dentro da caixinha do meu computador chamada resposta. E aí ele vai mostrar a resposta que foi enviada. Isso aqui que chegou. E acabou o código. É isso. É um chat com IA. Provavelmente a universidade de vocês, ou o escritório de vocês, ou a instituição de vocês está disposto a pagar uns 2 milhões para fazer isso aí. Isso quer dizer que isso vale 2 milhões? Não, isso não vale 2 milhões. Isso quer dizer que a gente está, enquanto sociedade brasileira, enquanto gestores, trabalhando num nível muito fraco. Isso aqui não deveria custar. Deveria custar um pastel e um choquito. Choquito é muito caro ainda. Choquito tá R$4. Deveria custar um pastel e uma balinha bolete, aquela balinha ruim, aquela balinha barata. Mas eu gosto de bolete, é gostoso. Enfim, entendemos agora como é que funciona um aplicativo simples montado com uma API. Aqui a gente ainda tem o mesmo problema de segurança de dados que a gente fala. Então o que acontece? Todos os dados que a gente está mandando para o usuário, ele está colocando dentro de uma caixinha e mandando para a API, certo? Mandando para a base do Google. Como que eu faço se eu não quiser isso? Se eu quiser rodar local? Aqui eu estou fazendo uma gambiarra danada, porque o meu computador não aguenta mais rodar modelos locais, porque eu estou tentando rodar modelo muito longo e ele está ruim, tá? Mas talvez não dê certo, inclusive, tá? Se não der certo, eu peço desculpas. O que eu fiz aqui? Eu estou usando o Colab. O que é o Colab? O Colab ele é uma plataforma que permite com que eu me conecte com uma máquina virtual que está rodando lá na sede do Google.
Então, isso aqui não é a minha máquina, é a máquina da Google. O que eu vou fazer nesse passo a passo? Eu vou fazer o passo a passo para poder instalar o Olama no computador da Google. Se fosse o meu computador local, seria a mesma coisa, tá? Eu vou instalar o Colab lá, o Olama lá. Inclusive, você vê aqui, ele tá baixando o Linux, ó. Então, por isso, talvez não dê tempo de fazer, porque demora um pouquinho. Mas, qual vai ser o passo a passo que ele vai fazer? Ele vai baixar o Olama. Uma vez baixado o Olama, eu vou falar qual modelo de IA que eu quero baixar. Uma vez baixado o modelo de IA, eu vou conectar esse modelo de IA dentro de um código como esse aqui. Tá vendo essa parte aqui? Ó? Essa parte é onde a gente conecta com o modelo de IA da Google. É só trocar essa parte aqui para o modelo de IA que você baixou no seu computador. Pronto, você acabou de criar uma aplicação de IA que assegura vazamento de dados. Claro, se o seu computador for seguro, né? Se você não estiver usando o seu computador para acessar o Tigrinho. Aí, no seu computador não é seguro, mas aí até seu e-mail está inseguro também. Aí não é o modelo de IA que vai dar problema. Vamos mostrar aqui bem por cima, não vai dar tempo não, porque realmente vai ter que instalar o Linux do zero lá na máquina da Google. Porque como a gente está usando gratuitamente, tá, esse negócio aqui, então ele desliga a máquina de tempos em tempos para economizar dinheiro. Então esse tempo que eu fiquei apresentando, a Google foi lá e desligou a máquina. Justo, estão oferecendo negócio de graça, então faz sentido. Eu menosprezei o tanto que dói a garganta falar muito tempo. Mas enfim, como é que funciona isso aqui, gente? Primeira coisa, eu estou mandando. Isso aqui é como se fosse o CMD. Sabe aquela tela do CMD do Windows? É como se fosse o CMD lá do Linux. Eu estou mandando ele baixar dentro do site do Olama as características de instalação, o software do Olama. O código é isso aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Baixei o Olama. Uma vez que eu baixei o Olama, eu rodo essa linha aqui para ligar o server do Olama no computador. Uma vez ligado o server do Olama, eu vou mandar ele baixar, tá vendo aqui, ó, Olama Pool DeepSeek. Eu estou mandando ele baixar, ou seja, eu baixei o Olama para dentro do computador. Nessa linha aqui, eu dei o start no Olama, ou seja, eu liguei o Olama. E nessa linha aqui, eu estou mandando ele baixar o DeepSeek 1.5. Como é que eu descubro qual que é o modelo? Eu venho no Olama, pego o nome do modelo aqui, tá vendo que até tá para selecionar? Tchuc, vem aqui, coloca aqui e troca o nome do modelo por do modelo que eu escolhi. Por que eu baixei 1.5? Porque é o menor, né? O que eu vou fazer em seguida? Eu rodo essa linha de código aqui, que é o pip install Olama. Lembra que eu estava falando que lá no outro código eu tinha a instalação dos pacotes da Google, do Streamlit? É a mesma coisa aqui. Eu estou baixando o conjunto de códigos do Olama que permitem que eu fale com o Olama. Beleza, já baixou. Agora eu tenho a IA, eu tenho o DeepSeek 1.5 rodando ao vivo, rodando localmente no computador da Google que está rodando na nuvem no meu computador. Aí eu venho aqui e fiz uma pergunta. Olha como é parecido até, ó. Response, Olama Chat, você escolhe o modelo, coloca o role user e coloca o content, que é o instrução. Tá vendo como é parecido com o da Google? Eu tenho um modelo, eu tenho o prompt e eu tenho ele voltando. É a mesma coisa aqui. Eu tenho um modelo, eu tenho o prompt e eu salvo isso dentro do response. É igual. Muda uma coisinha ou outra só. A única diferença está rodando na máquina. De novo, esse aqui é o modelo 1.5 do DeepSeek, tá? É um modelo ruim. Vai dar uma resposta horrível, tá? Então, se eu mandar aqui, fale para mim qual que é a capital do Brasil, ele vai falar um negócio horrível. Ele vai errar. Fale para mim qual é a capital do Brasil. Aliás, pessoal, me avisa se eu estiver passando muito da hora, tá? Ou se eu já estiver passando... Nossa, eu passei muito da hora, meu Deus. Tá, calma. Desculpa. Perdão. Encerrando. Enfim, tá rodando um modelo aqui. Ele vai me dar a resposta, se Deus quiser aqui, e a Google não tiver desligado de novo o servidor. Dando a resposta, ela vai ficar salva dentro de response. Eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu pego a response, coloco dentro do ST Markdown, resposta, e devolvo para o usuário. Pronto. Você acabou de criar um modelo, um aplicativo de IA por direito. Uau! Você já pode ser considerado um gênio da programação e um super... Não, né, gente? Se for um negócio, eu explico em 1h20. E provavelmente não, factualmente tem vídeo de... aqui, ó. A capital... ele errou. A capital do Brasil é Braga. Por quê? Porque esse modelo é 1,5 bilhões, esse modelo é ruim, tá? Enfim. Dito isso, isso aqui é como funciona um aplicativo médio, como você cria um aplicativo médio. Tudo isso, se você mandar o GPT criar, ele cria pra você.
E honestamente vai ter um vídeo de algum indiano ou algum chinês ensinando isso muito melhor do que eu em cerca de 20 minutos, porque eles são muito bons. E eu acho que eu nunca permito alguém fazer piada ruim com o indiano ou o chinês, porque os caras são bons. Me ajudaram com tanta coisa na vida já que eu nunca vou permitir piada. Enfim, tinha colocado onde encontrar material aqui, mas como a gente passou da hora, depois eu divulgo os slides aí. Deixo aqui no final aqui os contatos, para quem aí quiser trocar ideia, quiser acessar meu GitHub, quiser acessar meus negócios. E, uma vez passado o tempo, para não ser expulso do local, termino aqui, abro para eventuais perguntas se houverem. Se não, é isso aí, pessoal. Eu acho que ninguém acompanha a gente. Não tem slide, não tem pergunta, não, eu acho. Deixa eu ver. Aí, ui. Não tem pergunta, fui abandonado. Falei muito de código.